Então, assim, muito obrigada a vocês duas por terem aceitado o meu convite, tá bom? E agradeço também as pessoas que estão chegando, que estão entrando e que vão ouvir um pouquinho dessa nossa conversa, tá? Isso. E Aham. eu gostei muito, Oslane, quando você falou vai ser uma live científica. E eu pensei assim, nossa, o que é que o povo vai achar disso, né? E assim, só para que vocês fiquem tranquilos, o objetivo de pesquisa científica é preencher lacunas, né, do conhecimento, mas para que a gente possa pôr na prática, não é? E é isso que a gente vai conversar aqui, como perceber na prática o que foi observado na pesquisa, tá bom? Uhum. Perfeito. Então, tá bom. Eu quero agradecer o convite, Vânia. Fiquei muito feliz de participar dessa live científica nossa, né? Assim, porque as pesquisas são feitas para a comunidade e a comunidade não tem acesso, Perfeito. nem nada melhor do que uma E, live para a gente estar bem em contato com as pessoas para entregar os resultados, né? pois Então, é, é uma pesquisa feita para a família, né? Eu estou muito feliz, obrigada, tá? E prazer em conhecer você, Lia. Ah, o prazer é todo meu. Eu também estou muito feliz de ter sido convidada para fazer parte dessa live, porque eu acho que o conhecimento ele deve ser espraiado, como se diz aqui no Sul, apresentado, né? Distribuído para todo mundo saber. Acho isso muito bom. Estou muito feliz de estar aqui hoje. e assim, para mim é uma honra ter vocês duas, a Oslane Alves, boa parte das pessoas aqui participando são seguidores dela. Ela é professora universitária num curso de medicina aqui em Aparecida de Goiânia, então ela está em contato com esse mundo dos estudantes de medicina e também é consteladora familiar. E a Lia Hum, Bertuol, também tem um monte de gente aqui que a conhece. Ela é terapeuta IOPT, ela tem promovido encontros, né, das pessoas consigo mesmas através da abordagem do Franz Rupert, da constelação da identidade, como a isso. gente fala. E assim, na pesquisa eu uso referência dos dois, do Bert Hellinger e do Franz Rupert, né? E assim, estar com vocês aqui vai ser muito mais fácil para mim, tá bom? E aí, a minha ideia, meninas, é o seguinte: eu pensei em falar um pouco da pesquisa e vocês podem interferir em qualquer momento, tá certo? Podem fazer perguntas, podem fazer comentários. E também, aqui, com as pessoas, eu sou míope, gente. Para eu ler essas letrinhas aqui, eu vou ficar com a cara encostada no celular. Então, se vocês puderem ver alguma pergunta e acharem relevante, aí vocês me falam, tá bom? Ótimo, Uhum, perfeito. Aham. Posso seguir tá assim, certo? então? Pode, Então, em tranquilo. qualquer momento, vocês podem falar, tá bom? Combinado? Combinado. Uhum, Então, tá bom. combinado. Então, primeira coisa, eu vou dizer qual a minha ligação com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, onde foi feita a pesquisa, né? Já há mais de 15 anos, o meu marido, o José Miguel de Deus, ele desenvolveu, introduziu um projeto de extensão universitária, lá na Faculdade de Medicina da UFG, um projeto de constelações familiares. E lá eu sou a coordenadora externa desse projeto. E Uhum. aí eu fui convidada pela professora, a doutora Maria Amélia Pereira, ela é responsável por um núcleo livre da UFG chamado de mentoring. É um núcleo que oferece mentoria aos estudantes de medicina. Então, eu sou mentora de uma das turmas. E atualmente eu sou aluna de doutorado lá na UFG. Nossa. E como mentora, em 2018, os alunos da Liga Acadêmica de Saúde Mental me convidaram, eles queriam que eu falasse com eles sobre ansiedade e depressão nos estudantes de medicina. E assim,
De onde vem isso? Eu também sou especialista em psicossomática, então, constelador, especialista em psicossomática, mentor, eles me chamaram e eu aceitei. E quando eu fui estudando e lendo, buscando dados da literatura para falar com eles sobre isso, ansiedade e depressão, né, nos estudantes de medicina. E eu fui encontrando dados assim, bem que me preocupavam, né? Assim, não só no Brasil, mas no mundo todo, a frequência de ansiedade, depressão e ideação suicida entre os estudantes de medicina é mais alta do que a população em geral, sabe? E aí, eu fui atrás, o que estava associado, ou pelo menos nas pesquisas em que eu encontrava, o que eles associavam? E era muito comum isso, ó, o curso de medicina em si é um curso difícil, já de cara, o ponto de corte para entrar é mais alto, a concorrência é mais alta, então esses meninos já chegam no curso já com um nível de estresse maior. As características do curso, por exemplo, carga horária, duração, contato com o cadáver, com doenças, né? Tudo isso levando, havia uma associação por esse lado, tá certo? Com características do curso. E também, assim, características sociodemográficas do tipo, é mulher ou é homem, o tipo a cor da pele, se é branco, se não é branco, se estudou em escola pública ou privada. Mas uma coisa me chamava a atenção. A ansiedade e depressão estava ali, ó, varia, mas vamos dizer assim, a grosso modo, 1/3 desses alunos. E a pergunta que eu ficava sempre me fazendo era assim, e por que os outros 2/3 não têm isso? Se passam pelo mesmo tipo de processo seletivo, as características do curso, porque 1/3, como eu disse a grosso modo, né, tem e os outros 2/3 não têm. Então, para mim era assim, tem algo a mais. Tem algo a mais, não deve ser só característica do curso ou esses dados sociodemográficos mesmo. Vamos ver. E aí, o que eu fui vendo? Olha, como eu disse, o curso de medicina é desafiador, há uma cobrança imensa, aquela sensação de daqui a pouco eu vou ser médico, aí que a cobrança vai ser maior, margem de erro desse tamanho, né, para nós médicos. Aí eu comecei a achar, olha, competências socioemocionais podem ajudar esses estudantes. Aqueles estudantes que têm algumas características, que desenvolveram algumas competências socioemocionais para lidar com os desafios, por exemplo, como um desafio que é o curso de medicina, esses poderiam ir melhor. E aí eu encontrei algo que se chama assim, autoeficácia percebida. Como eu percebo a mim mesmo, o meu desempenho, tá certo? É um tipo de um construto universal que ajuda a pessoa de acordo com as crenças que ela tem sobre a sua autoeficácia, a sua capacidade de desempenhar tarefas, de estabelecer metas e correr atrás delas e atingir essas metas, certo? Isso é alguém que tem uma alta eficácia, uma percepção de alta eficácia elevada. Mas tem um outro grupo de pessoas que não se percebem assim, tá certo? Então, aquelas pessoas que percebem a si próprio com uma alta eficácia, elas são mais otimistas, elas trabalham de uma forma mais cooperativa, em grupo, elas são mais leve, elas são mais confiáveis. Em compensação, aquelas que se percebem com baixa
autoeficácia, elas têm mais ansiedade, depressão, ideação suicida, que era justamente aquilo que eu estava pesquisando sobre os estudantes, certo? E aí eu pensei, mas espera ainda, onde é que começa tudo isso? Como será que a gente desenvolve essa percepção de nós mesmos? Não é? Aí a gente dá um passo mais atrás. Como será que foi o ambiente em que cada um daqueles alunos se desenvolveu no início da vida, tá certo? Com aquelas figuras de afeição, né? Pai e mãe, principalmente, como foi a presença dessas pessoas na vida desses estudantes no início da vida, tá certo? E aí eu me deparei com a teoria do John Bowlby. O Bowlby, ele era um psicólogo, psiquiatra britânico, que desenvolveu uma teoria que ficou traduzida para o português como teoria do apego, do vínculo, né? E o Bowlby dizia assim, ó, que para toda criança precisa, para ter um desenvolvimento saudável, de quê? Uma base segura de afeto e, ao mesmo tempo, um estímulo à autonomia progressiva, que essa criança seja estimulada a dar passos progressivamente, tá certo? E que aquelas crianças que tiveram isso, elas têm mais chance de ir para o futuro, para a sua própria vida com segurança, com confiança, com autoestima elevada, né? Elas confiam nelas, são confiáveis. Em compensação, aquelas que não tiveram isso, essa combinação, pode falar, Lia, fala. Você aqui, quer falar, ó, Lia? Tem uma manifestação da Cleo bem interessante. Sim. Ouvi que entre os estudantes a autoeficácia perceptiva nas mulheres é menor que nos homens. Penso que tem a ver com o machismo na construção da identidade. É a professora Cleo de Cuiabá. Ah, tá. De fato, essa autoeficácia percebida e também o que a gente chama de fenômeno impostor, ele tem sido bem pesquisado entre as mulheres, por conta de algumas questões culturais mesmo, tá certo? E aí, eu estava voltando naquele ponto, que aquelas crianças que não tiveram essa base segura de afeto e de o estímulo progressivo para a autonomia, elas têm mais ansiedade, depressão, ideação suicida. Então, eu parti disso daí e pensei assim, nossa, vamos estudar a nossa comunidade, os nossos estudantes aqui da Faculdade de Medicina da UFG, vamos ver como eles estão em termos de ansiedade, depressão, ideação suicida e esse construto, né, a autoeficácia, e também vamos ver o que está por trás. Será que a gente identifica algum tipo de vinculação que poderia estar associado a isso? Então, esse foi o objetivo principal dessa pesquisa, da que foi publicada como artigo. O link está aí para todo mundo, é uma revista aberta, tá certo? E eu contei com a ajuda da professora Maria Amélia, Alessandra Naghettini, da Larissa Arbuê, agradeço muito, do Délio Conde, do José Miguel de Deus e de alguns estudantes, inclusive a nossa filha Mariana participou ativamente dessa pesquisa. Olha só, e aí, que legal. Se vocês quiserem me interromper um pouquinho agora, fiquem à vontade, ou se acharem que eu devo seguir, é só dizer. Eu tenho uma curiosidade, Vânia, que é como eu não sou da área médica, eu percebi que existem alguns comparativos ali na Noruega, alguns comparativos. Existe essa pesquisa ou alguma curiosidade similar em alguns outros países?
Sim, sim, sim. Esses distúrbios, né, entre os estudantes de medicina e os futuros médicos é uma preocupação no mundo todo. Não é só aqui conosco, mas a gente vê uma preocupação porque esses estudantes que estão ali com mais ansiedade, mais depressão, mais ideação suicida do que a população em geral, vão ser os futuros médicos. E os desafios vão continuar quando a gente chegar lá exercendo a profissão, não é? Então, se a gente puder ter alguma intervenção antes disso, né? Ótimo, porque acaba que o benefício não é só para os médicos em si, para os estudantes e para os médicos, mas para a comunidade que vai ser atendida por esses médicos, tá certo? Então, a ansiedade, depressão e ideação suicida entre estudantes de medicina e médicos é uma preocupação do mundo todo. E esses estudos sobre vinculação parental também já existiam em vários países. Um país que estuda muito a vinculação com os pais é o Japão, né? A Noruega, Estados Unidos. Então, estudam bastante. Agora, eu não encontrei nada, pelo menos na nossa pesquisa, entre vinculação e autoeficácia. Esse foi uma novidade na nossa pesquisa, tá certo? É como se tivesse sido um primeiro achado nesse sentido, tá certo? Eu posso contar mais de como foi chegando nos resultados ou vocês têm mais algum comentário? A gente tem uma perguntinha da Suzana, nossa colega lá de Brasília. Sim. O que é que ela pergunta? A Suzana diz assim: estou participando em uma roda de adolescentes com questões de automutilação e depressão. Você conseguiu identificar neste grupo se esses sintomas seriam anteriores à universidade? Se esses sintomas já estariam presentes nesses estudantes anteriormente? Não, na verdade, o estudo que a gente fez é dentro desse termo acadêmico, é um corte transversal. Então, é como se fosse uma fotografia naquele momento, tá certo? Então, eu consigo fazer uma relação de associação, mas eu não consigo fazer uma relação de causalidade e nem foi um estudo prospectivo, tá certo? De eu saber deles antes como eles estavam em termos de ansiedade e depressão e agora e ver para adiante. Então, o tipo de estudo é uma fotografia daquele grupo, daquela população. É isso que quer dizer um estudo transversal, que foi o que a gente fez, tá certo? Então, a gente convidou todos os estudantes que estavam matriculados na Faculdade de Medicina aqui da UFG, eram 656 na época. Essa pesquisa foi antes da pandemia, foi de setembro a novembro de 2019, né? Porque aí a gente poderia ter agora já um viés diferente, né? Então, foi em 2019 que foi aplicado, e nós precisávamos, para a amostra ser representativa, ter pelo menos 314 respostas. Nós obtivemos 315 respostas. Então, nós usamos questionários, instrumentos que a gente chama psicométricos, né, que medem esse tipo de distúrbio, que tinham sido validados já aqui para o Brasil, para o nosso português, tá certo? E nós transformamos numa plataforma digital. E os questionários foram aplicados durante uma aula. Eu estava presente. Quando eu não pude estar, uma outra professora da pesquisa tinha que estar presente, porque vai que, ao responder aquelas perguntas, eles podiam ter, por exemplo, alguma alteração emocional, algum choro, alguma coisa assim. Então, eu tinha que estar presente. Além disso, nós demos feedback àqueles que eram considerados de risco, sabe? À medida que as respostas iam chegando, eu já verificava a questão de risco
de suicídio, tá certo? E aí eu já convidava o aluno para conversar, para a gente encaminhar. Isso foi feito já durante a pesquisa, tá certo? E aí nós usamos um questionário que foi desenvolvido pelo um australiano, Gordon Parker, exatamente relacionado à teoria do Bowlby, tá certo? Então ele usou um questionário que se chama PBI, Parental Bonding Instrument, é um instrumento de vinculação parental, que vai avaliar o seguinte: carinho, são 2 domínios, o carinho e o controle, a superproteção no sentido de que sufoca, que impede aquela autonomia progressiva, tá certo? Então, os estudantes respondiam isso. Esse questionário tem a ver com o que eles se lembram em relação aos pais, ao pai e à mãe, eles respondem separadamente, desde a infância até os seus 16 anos de idade. E aí eles vão dando uma resposta quanto a isso, tá certo? Então, a gente pode pensar assim, mas eles se lembram. Esse questionário, ele tem uma estabilidade fantástica. Teve uma pesquisa grande que fez assim, ó, a pessoa respondeu hoje, aí daí a 2 anos respondeu de novo, depois 10 anos, depois 20 anos. E sim, o tipo de resposta era o mesmo. Entendeu? Então, independia, por exemplo, se eles fizeram algum tipo de terapia e estavam em paz com pai e mãe. Mas a lembrança de que se a mãe falava com voz meiga, se tolhia, por exemplo, a escolha, isso está lá, a memória é aquela. Ela não, as pessoas podem até ressignificar isso, mas as respostas são confiáveis, entendeu? Uhum. E aí, o que a gente achou? Quando a gente usa esse questionário, a gente pode encontrar 4 tipos de parentalidade. Uma que a gente chama de ótima é aquela que diz assim, que é exatamente o que o Bowlby percebeu. A parentalidade ótima é ter afeto elevado e o controle baixo. Porque estimula a autonomia. Essa é a ótima, tá certo? E aquela que é mais deletéria, se eu posso dizer assim, é a que vai justamente ao contrário disso. Não dá afeto e ainda sufoca. Que é o que a gente chama de controle sem carinho. Tá certo? Então, a maioria dos artigos, das pesquisas que eu fui vendo e lendo, eles têm um olhar bem específico para essa, sabe? Para esse tipo de parentalidade, por ser exatamente o oposto do ideal. Aí ainda tem aquela que a gente chama de restrição carinhosa, que dá afeto, mas sufoca. Eu tenho a impressão que eu sou mais ou menos por aí. A Mariana, eu não sei da resposta dela. É só uma hipótese. Eu falo assim para a Mari, olha, eu garanto, isso aí eu tenho certeza que eu carinho eu dei. Está garantido isso. Agora a percepção de controle aí já ficou por conta dela, né? E tem aquela outra que a gente chama de parentalidade negligente, que nem controla, nem dá carinho. E a gente, quando escuta esse nome, pode até dizer, nossa, essa aí deve ser a pior. Mas parece que não, porque não tenho carinho, mas pelo menos não me sufoca. Sabe? Aquele nem uma coisa nem outra. É mais ou menos assim. Então, aí quando a gente foi olhar os resultados, o que a gente encontrou de cara? Tem um gráfico no artigo que mostra bem isso. A gente comparou os estudantes sempre parentalidade ideal com as disfuncionais. E era assim, gritante, que mais ansiedade, mais depressão, mais ideação suicida e baixa autoeficácia estava ali, ligado com o que a gente chama de parentalidade disfuncional, sabe? A frequência era maior, de cara, né? Esse foi o primeiro achado.
Aí a gente foi, então tá bom, achamos isso. Vamos aprofundar um pouquinho? Vamos ver a associação disso, né? Aí o que a gente encontrou? A mãe, nós. A mãe, o que nós estávamos lá? Se a mãe não deu carinho, aí é problema. Ela pode até ter controlado ou não, mas a questão é se não deu carinho, tá certo? Então, a mãe que não deu carinho e controlou demais, aquele controle sem carinho, né? Não deu carinho e controlou muito, se associou a ansiedade, depressão, ideação suicida e baixa autoeficácia. Tá certo? Tudo ali. Aí, a mãe não deu carinho, mas também não sufocou, se associou à depressão. E aí a gente, quando eu lembro dos estudos com o Bert Hellinger, né? Quando ele fala assim que depressão é um vazio de mãe, aí eu vejo ali o resultado ali, né? Entre os estudantes, né? Então, não deu carinho e controlou demais, ansiedade, depressão, ideação suicida e baixa autoeficácia. Se não deu carinho, mas não controlou, só depressão, tá certo? Então, aí vamos lá para o lado do pai, tá? O pai, a questão mais é a autonomia, sabe? Quando o pai, aquela figura que o Helen dizia assim, lembra da frase? É assim, a mãe dá a vida e o pai apresenta o mundo? Pois é. Então, se espera que o pai seja aquela pessoa que estimule a autonomia progressiva. Então, o problema maior foi no pai que controla, que não estimula essa autonomia. E aí, no nosso grupo específico, teve uma associação com ideação suicida, aqueles que o pai, apesar de dar carinho, controla. Né? E aí, Lia, vem o trabalho do Franz Rupert, que eu até li lá, quando ele fala disso, né? A gente lembrar que a mãe e o pai, os vínculos são diferentes, não é? Com a mãe, nós temos uma vinculação biológica, visceral. Então, a gente tem visto a mudança de papéis, nós sabemos disso, esses modelos modernos de núcleos familiares, não é? Mas o que a gente viu nessa pesquisa, nessa fotografia? Que essa vinculação biológica com a mãe, ela acaba se associando mais a uma necessidade desse cuidado, do afeto. E o pai, ele tem mais essa coisa, mais um vínculo desenvolvido cultural, socialmente, não é? Mais tardiamente. Então, quando a gente foi ver as pesquisas, com a mãe, pelo mundo afora, é mais parecido, sabe? O tipo de vínculo que gera segurança, autoestima, autoeficácia, é mais parecido. Já com o pai tem mais dados assim determinados pelas questões sociais, culturais. E aí, pergunta alguma coisa. Deixa eu deixar vocês falarem alguma coisa, se... Deixa eu ver as perguntas. Aqui a Maria Júlia está perguntando se é possível ler o artigo. Sim, nós conseguimos publicar numa revista de um bom, a gente chama assim no meio acadêmico, impacto, né? Fator de impacto alto, que tem uma relevância boa no mundo acadêmico. E o link é uma revista aberta, quer dizer que não precisa pagar para ler. Está na bio do nosso Instagram, tem o link para o artigo. Infelizmente, ele só está em inglês, mas vocês podem pôr também no Google Tradutor, né? Alguém que não consiga ler em inglês. Bom, aí... Tem uma pergunta
O Paulo fez duas perguntas sobre o mesmo assunto. Tá. Ele falou assim, ó, partindo da ideia de Bowlby, podemos dizer que gêmeos já fazem um vínculo entre si no útero? Aí depois ele veio aqui e comentou aqui, ó, o biológico visceral parece que serve ao gêmeo também. Por isso a minha pergunta sobre o apego nesse caso. Então, não foi um objetivo dessa pesquisa especificamente, mas sem dúvida que os gêmeos, eles compartilhando esse mesmo ambiente, eles têm um vínculo muito grande entre si. Tanto é que o Bert Hellinger dizia assim, que alguém que vai se casar com um gêmeo tem que aceitar que vai ser sempre o segundo. Porque a vinculação com o gêmeo é muito grande. Eles estavam dentro desse primeiro ambiente, né? Nessa primeira casinha do útero, né? Mas no caso da nossa pesquisa, não foi objeto do nosso estudo. Outra coisa, por exemplo, existem outras figuras que compõem a base, a formação, né, de uma criança, certo? Mas na nossa pesquisa, a gente se dedicou a pai e mãe. E foram pai e mãe biológicos. Por quê? Quando a gente tem uma amostra de uma população estudada, eu tenho que olhar para aquela população. E a grande maioria dos nossos estudantes, eles foram criados por pai e mãe. E mesmo os que tiveram separação, né, do casal, mas eles tinham acesso. Essa pergunta foi feita na pesquisa, sabe? Então, assim, mas nessa nossa amostra isso não foi estudado. Tá certo? Beleza. Ó, pode continuar. Tá. Semiramis Então, te mandou um abraço. Semiramis te mandou um abraço. Semiramis, minha amiga Semiramis de faculdade. Ai, que bom ver a Semiramis por aqui. Meninos, gente, eu realmente, se eu for ler ali, eu vou ficar assim, ó, na cara, assim, pronto, acabou. Não tem problema, eu e a Oslânia vamos dar conta aqui. A Edna diz assim, doutora Vânia, como um professor no seu dia a dia pode utilizar os seus dados com o intuito de identificar e apoiar? Tá. Então, o que acontece? O objetivo dessa pesquisa foi, primeiro, identificamos? Tá, sim. Nós tivemos os índices aqui. Os questionários que foram usados, eles são gratuitos, tá certo? Eles foram traduzidos e eu posso repassar para vocês. Então, por exemplo, eu fiz o ano passado, durante a pandemia, eu ofereci os meus alunos do mentoring, eles quiseram responder ao questionário o ano passado. E aí, o que foi interessante, por exemplo, nós temos os pontos de cortes, viu, professora Edna, não é isso? Então, nós temos os pontos de corte. Então, quando eles responderam durante a pandemia, foi interessante que a frequência foi semelhante a antes da pandemia. E a hipótese que me veio foi assim, a pandemia é mais um desafio. Um desafio como, por exemplo, o curso de medicina, não é? É um desafio diferente, mas um desafio. Então, a gente poderia aplicar para ver de novo, mas provavelmente aqueles alunos que têm essa competência socioemocional, né, com a base segura, eu acho que eles, independente de ser pandemia ou não, desafio, eles vão passar melhor por isso, sabe? Então, os questionários podem ser usados e, dependendo, o que vocês podem fazer é encaminhar esses alunos como a gente fez, tá certo? Então, lá na Faculdade de Medicina, não é só da faculdade, é da UFG, existe um serviço que a gente chama Saudavelmente,
E os alunos que foram reconhecidos ali na pesquisa como de risco, aqueles que quiseram, claro, porque eles são adultos, a gente não pode obrigar, mas foi feita essa comunicação individualmente e eles foram encaminhados para serem assistidos. Tá certo? E o trabalho o questionário também de vinculação parental, ele também é gratuito, são todos gratuitos, tá certo? E a ideia é assim, bom, o que foi visto? O que na prática, na verdade, essa pesquisa mostrou? Olha, tá bom, os estudantes de medicina da UFG, eles têm ansiedade, depressão, ideação suicida, mais do que a população em geral, sim, como os outros estudos mostravam. Baixa autoeficácia foi bastante, tá certo? Essa percepção deles em relação ao tanto que eles são eficazes ali naquele curso, o desempenho deles, as estratégias, atingir essas metas. Aí o que a gente tem em mente? É muito importante, existem várias metodologias de ajuda, existem as medicações, não é, que os psiquiatras prescrevem, tudo isso é muito importante. E a nossa pesquisa traz um dado a mais. Vamos um pouco além, vamos também oferecer algum tipo de ajuda que leve em conta essa teoria do apego, de vinculação, quer seja, por exemplo, a constelação familiar, quer seja a constelação da identidade, esses processos de encontro consigo mesmo que o Franz Rupert desenvolve, tá certo? Então, essa é a ideia. Gente, não vamos olhar só aqui ansiedade, depressão, vamos prescrever remédio? Vamos, é importante, sem dúvida, sem dúvida. Sim, mas também vamos oferecer abordagens terapêuticas que levem em conta a vinculação. O que estaria, afinal, na raiz de tudo isso. Tá certo? E aí, eu gostaria, Lia, primeiro, vamos ver se a Oslânia, o que você conta para a gente em relação aos seus estudantes, se vocês têm percebido lá também, né, esses níveis de ansiedade, depressão, se existe alguma pesquisa lá assim, para depois a Lia falar do trabalho, dos encontros, né, consigo mesmo, que a constelação da identidade proporciona, tá bom? Tá. Então, eu sou professora, né, no curso de medicina, mas também trabalho em outros cursos, né, farmácia, biomedicina, enfermagem. E a gente observa, principalmente no curso de medicina, que tem sim, que os alunos ficam muito estressados. Época de prova, então, eles ficam extremamente estressados. Tem aluno que eles fazem uso de medicação para acalmar na época de prova. Sim. Eles se automedicam, né? Eles mesmos já começam a tomar, já passa a ideia o medicamento para o outro. Então, entre eles, essa cultura já existe, que é tanto para estimular, para conseguir estudar até mais tarde, na época de prova, como para acalmar, né? Para tudo. Então, assim, e quando a gente percebe que o aluno precisa de ajuda, a faculdade tem um apoio psicológico, né? Aí a gente encaminha para lá. Mas estudo, a gente nunca fez. Eu não conheço nenhum estudo, eu achei muito interessante. Aí eu fiquei te ouvindo aqui, imaginando a gente aplicando, né? Para a gente conhecer de verdade como é que estão nossos estudantes, o nível de estresse dos estudantes. Né? E a ideia da pesquisa... Até para eles terem mais qualidade de vida, né, Vânia? Exatamente, exatamente. Para vocês terem uma ideia, essa pesquisa ela é um pouco mais ampla. Eu digo que a menina dos meus olhos era a vinculação parental, mas as professoras que aceitaram o convite, né, não só a doutora Maria Amélia, a doutora Alessandra Naghettini, mas a Larissa Arguê, elas estão usando ainda uma parte do banco de dados, estão sendo realizados trabalhos de cursos, né, são 4. Para vocês terem uma ideia,
já foi, ainda não está publicado, mas já foi apresentado na faculdade, esses alunos com baixa autoeficácia se associaram à ansiedade, depressão e mais síndrome de burnout, tá certo? O fato de você se perceber que nunca faz, o que você faz nunca é bom o suficiente, não é? Que é difícil para você desempenhar aquelas tarefas, sem dúvida vai levar mais a burnout, né? Isso já foi um achado, a gente tem esse achado, só ainda não está publicado porque está sendo transformado em outro artigo, tá certo? Uhum. Muito bom. E claro... E essa Pois não, fala. Estou dizendo que essa pesquisa vai abrir as portas para muitas outras, né? Essa pesquisa já abriu lá na Federal e em outras instituições. E para outros cursos também, não só de medicina, né? Mas no curso de medicina o estresse é maior, né? Entre os estudantes. Isso, mas assim, olha, só para vocês terem uma ideia, à medida que eu estudava o assunto, os instrumentos, esse assunto não é só para estudantes de medicina, aquela foi a população do meu interesse particular, mas para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo com mais de 5.000 jovens nos Estados Unidos, entre 13 e 18 anos, estudando a vinculação parental, e está ali a presença da mãe, né? A falta do afeto, como eu disse, se controla ou não, não é tão relevante, mas o afeto, a falta do afeto nos jovens de maneira geral, em termos de ansiedade, depressão e mais uma coisa, distúrbio alimentar. Lembra quando o Hellinger fala, e o Franz Rupert também, o nosso primeiro alimento é a nossa mãe, não é? Então, esse estudo com mais de 5.000 jovens nos Estados Unidos mostrou isso. Enquanto que, novamente, o pai, mais a questão do controle. O que se espera desse pai? Que ele estimule, manda esse filho para o mundo. E aí o que eles acharam mais sociofobia, agorafobia, drogadicção, entendeu? Nesse estudo. Que mais uma vez eu falo, o Hellinger tinha razão, olha só as percepções do Hellinger. Né? Isso me encanta. As pesquisas só vão mostrando isso, né? Sim, sim. E eu e o Zé Miguel, nós somos do mundo acadêmico, nós somos médicos, então para a gente é importante associar o que a gente presencia na fenomenologia das constelações, tanto no trabalho do Hellinger quanto do Franz Rupert, mas para a gente tem esse lado também, sabe? De a gente trazer para o mundo acadêmico. E esse foi um pedido da minha mãe, né, que ela me fez. Leve isso faça pesquisa disso, para que seja mais reconhecido isso que vocês estão fazendo, atinja um número maior de pessoas. Então, eu também estou cumprindo uma promessa feita a ela de fazer pesquisa envolvendo essas questões. Incrível isso. E também a sua mãe tinha razão, né? Porque se as pessoas percebem, né, que uma relação disfuncional pode acarretar uma depressão e ideação suicida no filho, a gente tem a oportunidade de fazer diferente, a gente pode olhar para dentro da gente, a gente pode rever nossas relações, sim, não é? A gente pode mudar o rumo. Isso, isso. As pessoas precisam saber disso. Pois é. Não é? Para ter a oportunidade de fazer diferente. Isso. Para vocês terem uma ideia, no Japão, também com estudantes de medicina, foi feito um estudo usando a vinculação parental e o comportamento suicida. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o suicídio no Japão ele é muito prevalente, acontece muito. Parece que culturalmente, assim, meio... Não seria o termo comum, mas é mais frequente, ficamos assim. E lá o que é que se mostrou? Que a mãe que dá afeto, tá certo? Ela é um fator de proteção. A pesquisa deles foi um pouco diferente. Então, aquela mãe que dá afeto, tá certo? Ela protege os filhos de comportamentos e tentativas de suicídio.
Nossa, que bacana. Deixa eu ver as perguntas. Alguém perguntou se já Sim. respondeu as perguntas da caixinha, eu perdi a pessoa. Eu Ah, não. teve uma pessoa que me fez pergunta e eu respondi. E se por acaso ela não encontrou essa resposta, pode ser ela, pode ser uma falha minha, uma falha tecnológica. Aí ela me manda, pode me mandar de novo, tá bom? Que eu respondi lá assim, tá? É a, E aí, é a oi, Manuela Oliveira Ferreira, que eu perguntou das acho que é ela caixinhas. mesma. Aham. Isso, vê com ela, Manuela, vê se você acha a minha resposta. Se você não achar, é porque eu sou deficiente na tecnologia. Você me manda novamente. Você pode me. Tem o meu contato de WhatsApp lá na bio, você pode entrar em contato direto comigo, tá bom? Lia, conta um pouquinho para gente o que você achou desses resultados e do trabalho do Franz Rupert, da constelação da identidade, desses encontros conosco mesmo. Fala para gente um pouquinho disso. Eu fiquei muito entusiasmada com a tua pesquisa, sabe, Vânia? Porque eu acho que realmente essa, essa extração desses dados, né, dentro de uma comunidade, dentro do Brasil, dentro de uma universidade, acho que isso é muito importante para a gente começar a se dar conta, né, de tantas coisas que acontecem no nosso país e que às vezes a gente só tem essa informação generalizada, né, muito generalista. E essa pesquisa, quando tu fala muito na questão do afeto e na questão do controle, ela me remete diretamente à quantidade dos encontros que a gente faz e que a gente encontra como se fosse um coração de filho partido, né? A mãe mais disponível, mais acessível, uma mãe que esteja mais Uhum, presente, que enfim, não seja aquela mãe simplesmente funcional, né? A gente tem de trabalhar uhum. com pessoas que elas descobriram em si uma necessidade de encontrar essa resposta. E a gente, graças a esse lindo movimento que o Franz Rupert fez, a gente pode acompanhar tudo isso. Mas a frequência é tão alta, que dá vontade de fazer mesmo, como tu falasse a respeito do Japão, de dar uma mensagem invertida, né? Olha, se vocês Uhum. quiserem ter filhos saudáveis, bem Isso, financeiramente, que tenham um casamento lindo, que tenham netos maravilhosos, né? Deem para ele o que eles precisem desde lá, naquele início, naquela junção das duas células, isso. que é a melhor fórmula que vai dar tudo certo. Nossa, seria fantástico a gente poder olhar as coisas dessa forma, né? Pois é. Mas, ao mesmo tempo, Lia, o que que acontece? A gente também sabe, através das pesquisas, né, do trabalho do Franz Rupert, por exemplo, e de todo o estudo da psique humana, que a gente pode ressignificar essas coisas, não é? Então, esse trabalho, esse questionário que eu usei, esse instrumento da vinculação parental, ele fala das minhas lembranças. Ok, aquela mãe foi daquele jeito, aquele pai foi daquele jeito. Às vezes a questão é quando eu ainda me deixo ficar presa à expectativa de voltar lá e mudá-los, não é? Eu posso continuar tendo aquelas lembranças, né? A minha mãe não tem como mudar, ou ela me deu afeto na infância, início da adolescência, ou ela não me deu. Ou me sufocaram ou não, estimularam minha autonomia ou não. Isso é um fato. Ok, mas eu posso agora, enquanto adulta, já com novos recursos emocionais e físicos, seguir minha vida. Porque a grande questão é quando eu continuo presa a essa expectativa, eu continuo refém de uma forma inconsciente daquilo lá de trás, não é? Uhum. Então, tanto a constelação familiar do Bert Hellinger, quanto a constelação da identidade do Franz Rupert,
podem nos ajudar a partir daqui, ir para diante. Ficar em paz com o que foi do jeito que foi, não é? Então, isso é muito bacana. Todos nós que aqui estamos, dá o olhar, né? Se a gente... Isso, se a gente consegue expressar e dizer, opa, peraí, ainda tem algo que está me incomodando, eu não sei exatamente o que é, mas eu tenho uma intenção de olhar para o que está me incomodando, é sinal de que eu tenho uma parte da minha psique saudável que vai me ajudar a ir adiante. Não é isso, Lia? Perfeito, perfeito. Não é assim? Então, a ideia, esse trabalho, sem dúvida, foi uma amostra com os estudantes, porque era aquilo, foi o que veio para mim, e para fazer pesquisa, você está dentro de um ambiente acadêmico, é diferente, não é? Então, eu posso extrapolar? Não necessariamente, não exatamente igual, mas eu posso sempre levar isso em conta. Se alguém que me chega com ansiedade, depressão, ideação suicida, como será? Quais são as competências socioemocionais que essa pessoa tem? Uma dessas coisas podemos usar esse instrumental autoeficácia para perceber, né? E vamos lá, como foram os vínculos dessa pessoa nesse início da vida e que ela está espelhando agora nos desafios que lhe surgem. E aí eu vou contar para vocês que essa também é a minha pesquisa no doutorado. Eu estou estudando mulheres que têm dor pélvica crônica e eu estou vendo o quê? A vinculação parental, se tem algum tipo de vínculo disfuncional que se associa mais a esse tipo de dor crônica, porque lá no nosso trabalho com constelação familiar, quem já foi lá na faculdade sabe que nós temos uma hipótese, não é? Pelo menos o que se mostrou lá tem muito a ver com o pai, não é? Com a dificuldade com o pai. Mas aí eu estou fazendo a pesquisa agora, são 246 mulheres sendo estudadas, só faltam 6 para serem entrevistadas, e eu espero acabar a coleta na próxima semana, essas 6 que faltam. E aí vamos ver, será que tem algum tipo de vínculo disfuncional que favorece mais a dor crônica? E aí, nós vamos também avaliar uma outra coisa, que é a catastrofização da dor. Como será que as mulheres encaram a dor? Será que o tipo de vínculo que elas tiveram, na hora que elas sentem dor, elas vão encarar essa dor diferente? Tipo assim, não, tudo bem, vai ter um remédio, vai ter um tratamento. Ou então, mais ou menos assim, não, gente, só vai piorar. Até hoje, nada do que eu fiz resolveu. Será que o tipo de vínculo também influencia nisso? Na maneira de lidar com a dor? Essa é a minha pesquisa de doutorado, que eu espero estar publicada até o primeiro semestre de 2022. E nós também vamos esperando, né? Pois é. Então, aqui, ó, a Elizabeth Cacheto diz que já está curiosa por essa live. Já quer ver sua pesquisa já. Tá bom. Infelizmente, o ano passado, eu fiquei 10 meses sem poder fazer a coleta de dados, sem poder entrevistar as pacientes, porque o ambulatório teve que ser suspenso, né? Então, foram 10 meses sem a coleta. Então, eu estou comparando 123 mulheres que têm dor pélvica crônica com 123 mulheres que não têm esse tipo de dor e vendo os contextos de vida, tipo de vinculação e essa maneira de encarar a dor. Né? Para ver o que a gente encontra. Se o que a gente viu lá nas constelações só assim, como sugestão, como hipótese, né? Se através desse instrumento de vinculação vai se mostrar. Nossa. Nossa. Estou vendo aqui a Senira nos avante, lindona. Ê, Senira, obrigada. Eu vi ali.
Eu não consigo ler, deixa quieto. Se vocês A virem Laila falou. alguma outra Aquela, a pergunta... Laila, eu acho que é Laila Elias, Laila, não sei. Parabéns, Vânia, que riqueza essa pesquisa. Obrigada por compartilhar. Olha que bacana. Obrigada, Laila. Então, eu não sei o que vocês acham, se a forma como eu falei foi de uma forma, assim, clara para leigos, que o que a gente precisa, então, que as mães ofertem afeto e, de maneira geral, pai e mãe que estimulem isso, que proporcionem afeto e um estímulo à autonomia progressiva, estimular as crianças a darem os seus passos à medida das suas condições próprias para a idade. Não é por isso que é um estímulo progressivo, que essa é a parentalidade ideal. Que ainda hoje, pelo menos para essa amostra dos estudantes, teve isso, né? O que a gente viu. A mãe ainda se espera muito dela o afeto, o cuidado, ainda que ela controle, ou não controle, no sentido de sufocar, mas dê afeto. E que em relação ao pai, que essa pessoa, como o Helmy diz, que mostra o mundo, que esteja ali apoiando, tirando às vezes os filhos da simbiose com a mãe, né? A mãe que está ali, ó, feito uma galinha choca, né? É importante que o pai tenha esse espaço para ter acesso a essa criança e tirá-la paulatinamente dessa simbiose com a mãe e mostrar ela o mundo. Até a brincadeira de pai é diferente, não é, gente? Esses dias eu me lembrei, eu cresci em Taperoá, lá na Paraíba. O meu pai era caminhoneiro e ele teve uma caçamba, né? Então era o carro da casa. Pensa, nós tínhamos carro próprio, tínhamos uma caçamba, não é? E aí, um dia meu pai foi buscar a gente de carro na escola. Pensa que chique que foi aquilo, gente do céu. Lá em Taperoá, na década de 70, foi buscar a gente de caçamba. Eu acho que a minha mãe nunca soube disso, né? Ela talvez nos escute agora, mas olha só a experiência. Quando a gente... Um sol quente no sertão da Paraíba, pensa, a lataria da caçamba, a gente foi em cima, na carroceria da caçamba. Nossa. E quando a gente chegou atrás de casa, ele foi levantando devagarzinho e a gente usou a caçamba para sair como um escorregador. Olha o tipo de brincadeira que pai oferece à criança, gente. Mãe, não faz isso, não. Não, já ia morrer de medo. Pensa! Não é? Então, os nossos filhos precisam disso. Nós, mãe, precisamos treinar, liberá-los para os pais deles. Não é? Uhum. Tem que permitir, né? Eu estava numa live, eu até comentei, né, que quando meu marido ia brincar com meus filhos, eu até saía de perto. Depois que eu aprendi sobre constelações, né? Eu saía de perto. Porque antes... eu falava, para com isso, meu filho tem osso. Eu achava que ia quebrar o vidro, toda vez era assim. Mas a gente muda muito a postura quando a gente tem esse conhecimento. Pois é. Mas a gente tem que sair de perto. Porque é preciso essas brincadeiras sem graça, né, que a gente chama. Pois é, porque conosco a ligação é diferente. Então, a gente precisa deixá-los criar esse vínculo a mais, né? E claro, gente, olha só, é possível fazer essa pesquisa usando outros cuidadores, outras figuras de afeto que essas crianças tiveram. Por exemplo, se elas não foram criadas por pai e mãe, é possível, mas não foi esse retrato nosso, tá certo? Uhum. E aí eu tinha em mente isso nas constelações, né? A gente vê... tem uma diferença, se o pai e a mãe estão presentes, mesmo fisicamente, mas emocionalmente não está, já tem uma repercussão, não é? Então, assim, e interessante que independe, por exemplo, da separação de pai e mãe, parece, sabe? Mas como eles continuaram se respeitando? Se essas crianças continuaram tendo acesso ao pai e à mãe,
sem entrar naquela disputa entre eles, sabe? A disputa do casal que fique para lá, mas que os filhos possam ter direito aos dois, né? Uhum. Ô, Lia, fala um pouquinho como é que esse processo de encontro, a constelação da identidade, como poderia ajudar aqui, pode ser? Pode, pode. O encontro consigo mesmo parte do olhar não para a harmonização com o mundo externo. Não dá um valor tão intenso para esse mundo externo. Então, a pessoa com o seu contexto, né, familiar, no seu contexto de trabalho, etc. Mas o encontro consigo mesmo, então, pretende fazer este olhar nessa harmonização internamente. É claro que muitas vezes nós precisamos trazer pessoas importantes como o pai, a mãe, para a gente saber exatamente quem eu sou e quem são os meus pais, porque às vezes eu quero tanto eles que eu acabo me misturando, né? Então, às vezes, eu acabo adquirindo cacuetes da minha mãe, de ficar sempre controlando todo mundo, né? Ou cacuetes do meu pai, de ficar até mais tarde trabalhando. E eu acabo assumindo algumas partes dele. Então, a gente traz as pessoas que são externas para a gente perceber o que é exatamente meu e o que é aquilo que eu estou copiando. Mas, na verdade, o encontro é para a gente descobrir dentro de nós essas três partes na psique, que são as três partes resultantes desse confronto, que a nossa vida é muito cheia de desafios, né? Agora estamos vivendo este enorme desafio da pandemia. Nesses confrontos, nós rompemos a psique e ela acaba por criar as três figuras fundamentais. O eu saudável, o eu traumatizado e o eu sobrevivente. Quando nós conseguimos ter a harmonia nessas três partes dentro de nós e fortificar o nosso eu saudável, nós teremos mais condições de enfrentar os desafios, né, da faculdade, as notas baixas, teremos mais condições de enfrentarmos essa missão que é salvar as vidas, não é? Porque o médico, além de ser um profissional, deve ter a sua formação, ele também tem esse propósito, quando ele sai para trabalhar, de salvar as pessoas. E isso, além de ser muito nobre, eu acho que, como a Suzana falou, é uma carga a mais, né? É uma responsabilidade a mais no mundo profissional. Sim. Não só fazer bem o seu trabalho, mas tu tá afetando diretamente a vida das pessoas. Então, realmente, a gente ter uma consciência melhor de quem sou eu, que é o meu eu saudável, e a partir dessa consciência, retomar estes traumas que foram acontecendo na nossa vida, porque a gente não consegue evitar, e compreendendo realmente que, às vezes, aquela mãe funcional era assim porque ela tinha que ser assim, era o máximo que ela conseguia nos dar, mas que isso não modifica dentro de nós essa nossa potência, né? Para enfrentar as situações, para desenvolver os desafios que nós temos pela frente. Eu penso que é muito adequado assim, esse trabalho do encontro consigo mesmo, nesse aspecto. Assim como é a constelação familiar também, para a harmonização, né, de vários contextos que a pessoa vive. Sim, sim. Eu sou encantada com os dois trabalhos e eu imagino assim a constelação familiar, eu no meu grupo, na minha família de origem, na minha família atual, e como foram esses vínculos, e aí eu vejo alguma coisa e aí eu digo assim, eu poderia chamar a constelação do nós, eu e eles, e aí a gente vem para esse trabalho muito rico do Franz Rupert, eu comigo mesmo, como é que eu ponho ordem agora aqui dentro para eu seguir, não é? É muito bacana essa coisa de eu olhar e dizer, peraí, ainda, quem eu sou? Esse eu meu está tão identificado, às vezes,
tão confundido com o outro que eu não consigo nem ser eu mesma. O que eu quero, né? Será que o que eu quero, inclusive para a vida, profissionalmente, será que é meu mesmo? Ou é uma identificação tão profunda com os outros, né? Que eu não sei dizer qual é o meu querer, né? E principalmente, né? Que quando eu enfrento uma dificuldade, tiro uma nota baixa, um professor desqualifica o meu trabalho, não é assim que isso está acontecendo, mas é a produção. Essa diferenciação é muito importante, né? Quem está tirando uma nota baixa não é porque a pessoa ela está sendo reprovada, é somente aquela movimentação, aquela relação com aquela matéria. Então, se a gente realmente tem essa condição mais nutrida, né, mais fortificada, eu posso enfrentar as minhas dificuldades e pensar, ok, amanhã eu tento de novo. Pode ser um resultado diferente, melhor, né? Uhum. E uma coisa aqui que eu não comentei, mas eu acho que vale a pena ser comentado. Dentro de uma pesquisa, eu encontro um resultado que a gente chama assim, é um resultado, uma análise crua, direto. Eu olhei e vi que tipos de parentalidade que a gente chama disfuncionais, com a mãe, com o pai, tiveram uma associação com ansiedade, depressão, ideação suicida e baixa autoeficácia. Ok, essa foi uma análise crua. Mas alguém pode me perguntar assim, ué, Vânia, mas será que não tem outras coisas que podiam influenciar isso? Por exemplo, será que aquelas pessoas que vieram de escola pública, que entraram por cota, algum tipo de cota, será que tem aquele pessoal que trabalha? Será que isso também não influencia? Se já foi vítima de abuso físico ou sexual, será que isso por si só já não influenciava ter mais ansiedade, depressão, ideação suicida? Alguém ter doença crônica, tipo asma, epilepsia, diabetes. Então, o que a gente fez? A gente, além da análise crua, que é aquele primeiro olhar, a gente fez um ajuste, como a gente chama, dentro da pesquisa acadêmica, né? A gente fez um ajuste para tudo isso aí, para ver se essas coisas não seriam confundidoras. Ó, não é. Não, ó, você está achando, Vânia, que a relação com pai e mãe, mas não, é o ano que está na faculdade, todas essas coisas. Só que não, depois que a gente fez o ajuste para tudo isso, na base continuou ainda pai, mãe e esses vínculos disfuncionais, tá certo? Então, eu acho que isso é importante ser dito. Pode ser que alguém que escuta essa live tenha isso em mente. Vânia, mas e aí, essas coisas não poderiam estar associadas? É o que a gente chama de variáveis confundidoras, né? Está confundindo o resultado. Não, nós fizemos um ajuste para tudo isso e se mostrou que era isso mesmo, que na base, a mãe que não dá afeto e que controla muito se associou com ansiedade, depressão, ideação suicida e baixa autoeficácia. E o pai que controla muito, mesmo dando carinho, se associou com ideação suicida. Aí, só um dado que foi interessante, que quando a depressão mostrou uma relação assim indireta com ideação suicida nos estudantes de medicina, a relação com a mãe, como se a depressão tivesse um papel importante nisso, sabe? Muito bom. Okay. A Sheila, sim, ela diz super didática, obrigada. O pessoal entendeu bem aqui o recadinho, ó, que maravilha. O Mauro disse, doutora Vânia, sempre brilhante, parabéns. Eita, Mauro, obrigada, Mauro. Eu espero. Vocês acham, assim, será que deu para entender foi uma linguagem leiga? Porque a nossa preocupação era isso, né? Trazer para as pessoas o resultado desses termos todos científicos, né? Isso é que é o importante. Essa que era o propósito dessa live, né?
Acho que sim, acho que foi perfeito. Só outra coisa para as pessoas que são aí, alguém que estiver assistindo ou vai assistir depois, que seja do mundo acadêmico, nós também tivemos um cálculo da estatística para ver se a resposta dentro dos questionários eram coerentes. Tem um cálculo que a gente fala de consistência interna. Tem um coeficiente que é usado para ver se os alunos não responderam, sabe, de qualquer jeito. Ah, estou aqui só respondendo. Não, a gente fez esse cálculo e houve, em todos os instrumentos que foram usados, houve essa consistência interna. Quer dizer que a resposta deles, dentro do questionário, era tudo coerente. Porque são questões que querem ver isso, sabe? Se eles estão, de fato, respondendo com atenção, sabe? Congruência, né? Isso. A gente chama, foi calculado o alfa de Cronbach, que mede essa consistência interna do instrumento. Maravilha. As pessoas estão dizendo aqui, ó, que são leigas, mas estão entendendo bem. Alguns comentários aqui, tá tudo certo, tá todo mundo entendendo a linguagem, Vânia. Então, maravilha. Tá, foi um sucesso nossa live científica. Então tá Deu bom. certo. Então tá ótimo. Vocês gostariam de fazer pontuar mais alguma coisa? Ou já foi suficiente para a gente seguir? Eu penso que da minha parte está tudo apresentado. Eu achei maravilhoso, Okay. A gente conseguiu ter uma ideia bastante aprofundada do teu estudo, que era muito do meu interesse saber. Tá bom, Lia. E você, Oslânia? Tá perguntando aqui se vai ficar salvo, antes de eu te responder. Então, a live vai ficar salva. Eu sou ignorante, mas eu já pedi às coleguinhas universitárias, né? Pedi a Oslânia para me ensinar como fazer isso, gente. Aí vai ficar salva, né, Oslânia? Ela disse que tem como a gente... Vai ficar salvo, sim, no Instagram do NACOF, né? Que é o trabalho meu e do José Miguel com constelações. Eu acho que a linguagem ficou ótima, adorei a forma como você expôs o trabalho, Vânia, e eu acho também que esse trabalho, além de ele abrir portas, ele vai, assim, dar um estalo, sabe, para as famílias. Porque as pessoas estudadas foram os alunos de medicina, mas essa pesquisa é para todo mundo, é para a vida, é para a comunidade, né? As mães podem se perguntar, como é que é a minha relação com meus filhos? Eu olho para eles, eu estou com eles totalmente presente, né? Porque às vezes a mãe tá, mas não tá, né? E o filho faz essa leitura, que é a hora que o filho acha, se minha mãe não me dava carinho. Às vezes a mãe nem trabalhava fora, trabalha em casa o dia inteiro junto com o menino acha que a mãe não deu carinho. Exatamente. Né? Depende muito da leitura da criança, né? Então eu sempre falo nas minhas lives, faça, quando for ficar com seu filho, fique de verdade, ele precisa sentir que você tá ali. Né? Porque a criança tem os devagarzinhos. Né? O Hellinger tem uma frase que dizia assim, a ausência é quando eu estou presente em outro lugar. Né? Ai, que bacana, essa eu não conhecia essa frase. Mas é isso mesmo. É isso que você está falando. Eu estou aqui. Não é uma ausência física, mas eu estou emocionalmente disponível para essa criança, não é? Então, assim, isso é bacana. E muitas vezes a gente recebe, assim, demanda de mãe, de pai, que querem uma constelação para os filhos. Porque o filho está assim, está tendo um déficit de atenção, está tendo aquelas conjunto de letrinhas, T, D, A, H, não sei o que é quase o alfabeto inteiro hoje. E a gente vê mais uma vez que, na verdade, o que precisa ser talvez trabalhado numa fase inicial é esse pai e essa mãe. Como é que eles estão? Livrá-los desses ganchos com o passado para que eles possam estar presentes para essas crianças. Porque depois de uma certa idade, já é um trabalho que a própria criança vai... Não mais criança, mas o adulto que tem essa criança que ficou magoada, que ficou
se sentiu não vista, não cuidada, não amada, não estimulada para sua própria autonomia, é ela que vai precisar olhar, não é? Então, por isso que um pai e uma mãe pode sim fazer uma constelação para um filho criança, porque na verdade vão acabar chegando neles mesmos, né? No pai e na própria mãe. Então, assim, Exatamente. Mas depois de uma certa idade, já não mais. É aquela pessoa que já desenvolveu essa psique, que já se fragmentou, como a Lia citou, no aspecto que traumatizado, no estratégias de sobrevivência, não é já ela própria que tem que lidar com isso. E o interessante, às vezes, eu acho que é importante só pontuar isso, às vezes quando a gente fala em trauma, o que as pessoas, aqui elas fazem um vínculo, né, mais facilmente, elas associam aquelas circunstâncias que expuseram nossa vida a um risco iminente, por exemplo, um acidente, um assalto à mão armada, um sequestro, ou mesmo um evento da natureza, por exemplo, um terremoto, onde se tem terremoto, né? Mas o trabalho do Franz Rupert nos traz para um outro tipo de trauma, que é esse trauma de amor, não é? Esse trauma precoce que a gente começa a perceber ainda dentro do útero da nossa mãe. Como foi? Não, começa a se formar não só um corpo físico, mas é um corpo físico e uma psique que já está se formando. E como é que isso está sendo, como é que está se dando esse desenvolvimento, né? Como foi a minha chegada? Tudo isso vai estar moldando essa pessoa que está chegando. Então, esse trauma de amor pode ser trabalhado, não é? Para que a gente possa seguir melhor, não é isso? Isso. Você respondeu uma pergunta de uma seguidora aqui. Ela estava querendo saber, identificou o problema, o que fazer. Graças a Deus a gente pode trabalhar ele e né? A gente não tem que ficar o tempo todo, né? Não. É trabalhar e seguir. O primeiro passo é a tomada de consciência, né? Porque, Exato. Infelizmente, essas coisas ficam... Bom, infelizmente, em parte. As nossas estratégias de sobrevivência para lidar com aquilo que nos feriu, que nos ameaçou, é essencial, gente. As estratégias de sobrevivência, em um determinado momento, foram essenciais. O que a gente precisa é não ficar refém delas. Então, quando eu tomo consciência das minhas estratégias, né, quando eu reconheço quais eram as minhas necessidades lá atrás que não foram preenchidas e que eu cobri isso de alguma forma, eu me distraí, por exemplo, indo para a geladeira, ou pulando de relacionamento em relacionamento, de trabalho em trabalho, né? Então, eu reconheço essas estratégias e eu posso lidar com elas de outra forma. Então, a primeira coisa é a tomada de consciência, que uma constelação familiar pode proporcionar, esse encontro consigo mesmo, que o trabalho do Franz Rupert, Constelações da Identidade, sem falar dos outros instrumentos de ajuda, dos outros métodos, processos terapêuticos, não é? A gente não está aqui dizendo esse no lugar daquele, a gente está apresentando esses, não é verdade? Com certeza. Exatamente. Então, gente, eu acho que a gente pode encerrar. O que vocês acham? Acho que foi suficiente. Na bio aí do nosso Instagram, né, do NACOF, tem o meu contato do Zé Miguel, tem o link para o acesso ao artigo na íntegra, tá bom? E assim, eu estou disponível para compartilhar o que eu aprendo, o que eu estudo, para mim é sempre uma alegria fazer isso. Eu agradeço muito a todos vocês que estiveram conosco até agora, aos que vão ver isso aqui depois, talvez. Agradeço muito, Oslânia, você ter aceitado o meu convite, me causou tanta segurança, criatura, nesse mundo de live que você não faz ideia. A Lia, que também já está assim, muita vontade nesse ambiente de live, com o conhecimento dela da constelação da identidade, a Oslânia trazendo a experiência dela do mundo acadêmico com os estudantes,
e das constelações familiares. Então, eu agradeço muito a vocês duas por terem estado aqui comigo, viu? E agradeço a todos que estão, ainda tem alguns por aqui. Muito obrigada mesmo. E aí eu vou aproveitar para dizer que no dia 26 de agosto, amanhã já vai estar sendo divulgado, vai ter um workshop, eu vou estar oferecendo do trabalho das constelações da identidade aqui em Goiânia, para compartilhar com vocês um pouquinho desse trabalho do Franz Ruppert, tá bom? Vocês já conhecem muita gente com as constelações do Bert Hellinger, então no dia 26 de agosto, eu vou oferecer um workshop assim. E a Lia, ela tem todo esse vínculo com o Franz Ruppert e inscrições dos workshops internacionais online com o Franz Ruppert. Procurem a Lia, tá bom? A Auslânia também é consteladora, procure o trabalho de ambas. E a Muito Vânia obrigada, vai estar na gente. escola dia 24, né? Na minha escola, apresentando esse trabalho. E para quem quiser, também fica disponível para assistir. Mais uma vez, nós vamos preparar umas perguntinhas a mais para quando tu estiveres aqui na escola com a gente. Tá ótimo, tá ótimo. Vai ser um prazer, viu, Lia? Muito obrigada, Vânia. Muito obrigada, Aslane. Obrigada Adorei a estar com todos. vocês.